É isso aí, meus alunos, sejam bem-vindos. Mais uma aula aqui com o professor Silvio Santos de Biologia, tá bom? Você aí do primeiro ano que está aprendendo, né, aprendendo o conteúdo sobre células. Espero que você esteja curtindo, né? Na última aula, nós tivemos uma aula bem interessante falando sobre um pouco aí da história, né, da origem, da descoberta da célula. Falamos sobre a questão da citologia, que é a ciência dentro da biologia que estuda, né, as células especificamente falando. Vimos alguns pontos básicos sobre células e agora a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto, que é tão importante. Por quê? Porque as células são as unidades funcionais do nosso organismo. Portanto, todo processo metabólico que é importante para o nosso organismo, ele acontece no interior de uma célula. Seja essa célula muscular, seja essa célula uma célula óssea, enfim. Sempre os metabolismos, a bioquímica do nosso organismo vai acontecer no interior dessa célula. E essa célula tem algumas características, independente de qual tipo de tecido que ela compõe, mas ela tem algumas características que são comuns às células, entendeu? Agora, dependendo de onde ela estiver, algumas características são mais evidentes ou menos evidentes. Por exemplo, a mitocôndria. Mitocôndria é um tipo de organela celular, ou seja, é como se fosse um órgão da célula que ela é responsável pela respiração celular. Então, geralmente, em células musculares, a presença de mitocôndria vai ser maior. Por quê? Porque as células musculares exercem funções que exigem muita energia. Então, se exigem muita energia, precisa de muita oxigenação, muita respiração, muita produção de energia, né? Já que nas mitocôndrias acontece aí, por exemplo, a formação do ATP, adenosina trifosfato, que é a moeda energética do nosso organismo, tá? Então, já em células que não necessitam tanta de movimentação, de tanto metabolismo rápido, já não é tão necessária a presença de tantas mitocôndrias assim. Entendeu? Então existe uma dinâmica, dependendo da função que aquele tecido está desenvolvendo, as células que vão compor esse tecido vão apresentar a dinâmica diferente, tá bom? Mas toda célula tem mitocôndrias, é por isso que eu estou falando, né? Dependendo, ela vai variar a quantidade, a funcionalidade dessas organelas, dessas estruturas, tá bom? Então vamos lá, para a aula de hoje, continuando falando sobre célula, a gente vai falar sobre uma visão geral da célula 2, porque a primeira parte foi uma visão geral da célula, parte 1, digamos assim. Então, falaremos aí sobre os dois tipos de célula, tamanho e forma das células, relação entre forma e a função celular. Lembrando que essa é a nossa aula 20, tá bom? Já estamos aí no segundo módulo. Bom, habilidades: relacionar fenômenos, fatos e ideias, elaborando novos conceitos e identificando as diferenças dos níveis de vida. Reconhecer a célula como unidade morfológica do ser vivo, entendendo sobre sua estrutura, seu funcionamento e papel biológico. Tá? Então nós já sabemos aí que a célula ela é a unidade fundamental do organismo vivo. Tá? Agora, existe só um tipo de célula? Não. Basicamente, existem dois tipos de célula. Agora, morfologias, formas de célula, existem várias, tá? Mas em termos de tipo celular, existem o quê? Dois tipos básicos de célula. Nós temos aquele tipo de célula que é uma célula primitiva, que é uma célula mais antiga, digamos assim, que é dos primeiros seres vivos, como, por exemplo, os moneras. E temos células um pouco mais evoluídas, que formam aí todos os outros organismos que não são moneras, tá bom? Então, olha aqui para mim. Quando você pensa nos reinos, por exemplo, nós temos lá, na ordem, reino monera, reino protista, reino fungi, reino plant, né? E o reino animal. Vale lembrar que isso segue uma hierarquia. Eu não estou falando aleatório, eu estou falando do mais simples até o mais complexo, tá bom? Quando eu digo monera, né? Protozoários, que são os protistas, fungi, plantas e animais,
eu estou seguindo, né, essa ordem de complexidade. Apenas os moneras são formados por células que não possuem núcleo. Todos os outros, eles vão ser formados por células que possuem núcleo. Portanto, esses dois tipos aqui de células, né, que a gente está vendo aqui, ó, são células procariontes, são esses que formam os moneras, essas células que não possuem núcleo, ó, células primitivas que não possuem núcleo, tá? Esse núcleo, por sua vez, é composto por uma membrana, pessoal, chamada carioteca. Então, se uma célula for desprovida de carioteca, você pode ouvir falar assim também na sua avaliação, numa prova do Enem, entendeu? Então, quando eu digo que uma célula é desprovida de membrana carioteca, é a mesma coisa que eu dizer que ela é uma célula desprovida de núcleo, tá? Por quê? Porque o núcleo é formado pela carioteca, beleza? Pega essa visão aí, não esquece isso. Então, muitas vezes, pode vir assim, uma célula desprovida de carioteca é provável que seja qual tipo? Sei lá, algo mais ou menos assim. Ela não vai dizer assim, uma célula sem núcleo, ela vai trocar a expressão sem núcleo por uma célula desprovida de carioteca, que é a mesma coisa, só para te confundir. Então, se você souber essas coisas mais técnicas, esses termos mais técnicos, isso pode fazer diferença. Então, existem dois tipos básicos, né? A gente tem aí as células procariontes, que não possuem núcleo, que é a diferença básica entre elas, tá? E temos as células eucariontes. As células eucariontes, elas são células mais evoluídas e que possuem membrana carioteca. Portanto, vão possuir núcleo, beleza? Então, quando se tratar de tipo celular, nós temos dois tipos: procariontes e eucariontes. Procariontes não tem núcleo, ou seja, não tem membrana carioteca, e eucariontes possuem núcleo, portanto, possuem membrana carioteca. Agora, não confunda. Não possuir núcleo não quer dizer que não tem material genético, beleza? Todas as células têm material genético, porém, aquela procarionte que não tem núcleo, o material genético dela, que é o DNA, né, ou RNA, vai ficar disperso ali no citoplasma. Já a célula que contém núcleo, esse material genético vai ficar guardadinho no núcleo, ou seja, mais protegido. Tá? Então, isso já é uma evidência de que essas células eucariontes, por elas possuírem núcleo e o seu material genético está mais protegido, isso já dá já nos permite deduzir o porquê que ela é uma célula mais evoluída. Por que seres vivos formados por células eucariontes são seres mais desenvolvidos? Pode ser por isso, né? Isso é uma evidência também que contribui. O material genético desse tipo de célula aqui, eucarionte, ele é um material genético mais protegido, portanto, ele é mais difícil de sofrer danos, né, no meio natural. E isso, então, conserva uma determinada característica por mais tempo. E isso, com certeza, contribui para a evolução dos seres formados por esse tipo de célula. Tá bom? Então, quando você tiver dúvidas, existem dois tipos de células, dois tipos básicos: procariontes e eucariontes. Beleza? Vamos lá. Joga na tela. Voltando. Mas, se os primeiros seres vivos eram procariontes, como surgiram os eucariontes? Isso é uma pergunta muito pertinente, né? Se os seres vivos, as primeiras formas de vida, surgiram na água, né? E essas formas de vida eram procariontes, né? Então, de onde que vieram os eucariontes? Como foi que surgiram esses eucariontes, né? Isso é uma pergunta que é muito natural da gente fazer. Não é, assim, ignorância nenhuma. Bom, a evolução da estrutura da célula, né? Olha que interessante. Acredita-se que a célula eucarionte, que é aquela célula que tem núcleo, ela evoluiu de alguma forma da célula procarionte através de processos de invaginações da própria membrana que permitiram com que as células eucariontes passassem a apresentar novas estruturas. O que é um processo de invaginação? Tá? O processo de invaginação é
Olha aqui para mim. Tem que falar olhando. O processo de invaginação, ele é um processo no qual uma célula, ela é como se, com uma palavra mais fácil de você entender, é como se ela engolisse, ela passa para dentro dela algum tipo de estrutura. Isso, ela está invaginando uma determinada estrutura, tá bom? Então, isso, acredita-se que algumas estruturas que a célula procarionte não tinha foram incorporadas a ela, tornando ela com características mais peculiares, o que foi diferenciando ela daquela que era procarionte. Entendeu? Então, olha lá, uma célula procarionte, pode me deixar aqui na tela, uma célula procarionte, ela tem essa estrutura que a gente sabe dela, né? DNA no citoplasma, não tem núcleo e tal. Mas, por algum motivo natural, ela sentiu necessidade, por exemplo, de englobar, de invaginar algumas partículas. Às vezes por necessidade, por algum tipo de simbiose, né? Partículas que realizavam algumas funções que ela não tinha capacidade, por exemplo, de realizar sozinha. Então ela precisava daquele outro organismo dentro dela para fazer ele trabalhar para ela. Com o passar do tempo, esse tipo de célula foi incorporando de vez, digamos assim, a presença dessa estrutura que ela invaginou. E assim ela foi se diferenciando, se tornando cada vez mais diferente do que aquela que no início começou o processo, entendeu? E esse termo aqui, ó, invaginação, é justamente isso. É como se ela pegasse aqui, ó, eu tenho aqui a minha membrana aqui na junção da minha mão, né? E ela passasse, ela engloba uma determinada estrutura e põe essa estrutura para dentro, entendeu? Então ela invagina aquela estrutura e essa estrutura passa a fazer parte do organismo interno da célula. Vamos lá, tem uma imagem aí aqui nesse próximo slide que explica, né, mais ou menos isso aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, procarionte ancestral, que é uma célula primitiva, né, e a gente entende aqui que está seguindo uma linha de tempo, né, do mais antigo, digamos, para o mais atual. Então, vocês percebem que em algum momento, olha lá, aqui a gente tem a mitocôndria, né, que é uma organela muito importante para a célula, de todo ser vivo. Tá? Você percebe que ela não tinha, né, eu vou colocar aqui, 100 mitocôndrias. Você percebe que aqui, ó, ela não tem mitocôndria. Em algum momento você percebe que ela invagina uma mitocôndria. É isso que é invaginar. Ela passa para dentro dela, como se ela engolisse, né? Ela passa para dentro dela e essa mitocôndria, o que vai acontecer? Como ela produz energia, muito provavelmente essa célula que não tinha mitocôndria, ela precisava de alguma coisa que fizesse isso para ela. Então ela achou a mitocôndria, foi lá e invaginou a mitocôndria. Só que ela passa a ficar dependente dela, né? Aí quando passa a ficar dependente, tem que ter o tempo todo, né? Para não parar de existir. Então, automaticamente, essa célula foi se diferenciando dessa. Aí as próximas representantes já possuíam o mitocôndria, como você vê aqui, ó, né? Então, passou a ser uma célula diferente. Então, ela já passava a ter características próprias, tá bom? Então, isso é o que se pressupõe de como uma célula eucarionte surgiu a partir de uma célula procarionte. A procarionte estava lá, foi fazendo processo de invaginações de estruturas que elas precisavam em algumas cepas, né, dessa bactéria, alguns grupos dessas células procarióticas, e elas foram assimilando estruturas que não era delas até chegar um momento em que essas estruturas já passaram a fazer parte desses grupos celulares, o que diferenciou ela de uma célula procarionte primitiva, então ela passou a ser uma célula mais evoluída, né? A mesma coisa foi a questão do cloroplastos. A gente tem aqui essa partezinha vermelha. Esse laranjadinho aqui é o que a gente chama de mitocôndria. A mesma coisa é o cloroplasto, só que o cloroplasto só tem na célula vegetal.
entendeu? Que é a usina de força, digamos assim, para a produção da energia na planta. Tá bom? Então, tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria, a teoria da simbiose, ou seja, a teoria da qual essas estruturas surgiram nas células é justamente através desses processos aqui que a gente está falando, de invaginações. Tá bom? Então, deixa eu completar esse quadrinho aqui. Aqui. Então, lá. Invaginação das bactérias. Né? Aqui é como se fosse um organograma do que aconteceu. Então, essas bactérias passaram a viver em seu interior. Vale lembrar, pessoal, olha como é interessante. Vale lembrar que mitocôndria, olha aqui para mim, mitocôndria, as mitocôndrias e os cloroplastos, eles são o quê? Eles possuem DNA próprio. Então, acredita-se que eles eram organismos independentes que viviam sozinhos, né? Mas que em algum momento eles foram subtraídos pelas bactérias procariontes, pelas células procariontes, entendeu? Tanto que mesmo uma célula, seja ela procarionte ou eucarionte, o mitocôndria ou cloroplasto dessa célula tem o DNA próprio, entendeu? Então, para vocês verem, né, como eles eram organismos independentes que foram invaginados por bactérias. Então, ó, como diz aqui nessa parte aqui, ó, essas bactérias passaram a viver em seu interior. Né? Então, essas bactérias que eram independentes passaram a viver no interior de outras células, realizando funções simbióticas, ou seja, ela precisa... Simbiótica é isso, é uma troca de relações. A célula dá abrigo e ela automaticamente produz energia para ela. Tá bom? Então, isso foi o quê? Formando outras organelas. Essas invaginações, como a mitocôndria e o cloroplasto. Ou seja, isso aqui, esse organograma aqui que a gente está vendo agora, ele explica de uma forma sucinta aquilo que eu acabei que a gente acabou de explanar. Né? Através dessas invaginações surgiram, então, a mitocôndria e o cloroplasto. Beleza? Vamos lá, joga na tela. A principal evolução entre as procariontes e eucariontes. A principal evolução foi o quê? Envoltório nuclear. Aqui a gente chega onde eu acabei de falar ainda há pouco, sobre a questão da carioteca. O envoltório nuclear é a mesma coisa que a carioteca, que por sua vez vai ser a mesma coisa que núcleo, tá? O núcleo, por sua vez, ele é formado pela membrana carioteca. A membrana carioteca nada mais é do que envoltório nuclear, beleza? Então, quando surge a carioteca, no sentido evolução, passa a existir um outro tipo de célula. Lembra que até agora os procariontes eles têm o quê? O DNA jogado ali, disperso no citoplasma. Né? Mas agora, com a invaginação de novas estruturas, vai acontecendo determinadas modificações importantes nas células procariontes. Elas vão se transformando, né, em termos de capacidade, de complexidade, até que aparece uma estrutura chamada carioteca, né? Essa carioteca é uma estrutura tão importante que eu vou escrever de novo aqui com outra letra, tá, pessoal? Para ficar mais... Ela é uma estrutura tão importante que ela vai abrigar o material genético, fazendo com que a genética dessa célula agora, que tem núcleo, ela seja uma genética mais protegida, ou seja, ela não está mais tão vulnerável aos intempéries do ambiente. Ou seja, nem tudo que atingir aquela célula vai atingir o material genético. E a gente sabe que o material genético dessa célula, de qualquer célula, é a chave mãe para a formação de um descendente dessa célula. Então, com essa genética protegida, é mais garantido que as características desse indivíduo seja
consiga ser repassada para os seus descendentes. E isso vai facilitar ou propiciar uma maior conservação, né, de características que virão a sofrer mais evolução ainda, né, com o passar do tempo. Então, a gente tem aqui a complexidade entre as duas células. Visualmente falando, se eu te perguntar aqui, olha aqui para mim, visualmente falando, né, qual seria a célula aqui? Lembrando que a gente tem a célula procarionte, né, que é a célula dos moneras, bactérias, e nós temos uma célula aqui eucariótica, que é uma célula que tem núcleo. Você percebe bem aqui, ó, essa bolinha roxa aqui é o núcleo todinho, ó. Isso. E aqui você percebe que o DNA está jogado. Essa linhazinha aqui, ó, toda embolada aqui, ela é o DNA. Você vê que ela está dispersa no citoplasma, tá? Mas enfim, só de você olhar qual que seria a célula mais difícil de entender, né, que você consegue perceber que ela é mais complexa do que a outra. Com certeza você vai dizer que é a eucarionte. Justamente isso, as células procariontes, elas eram células mais primitivas, eram células mais simples. Porém, eu costumo dizer que elas eram simples, mais primitivas, mas não menos importante. Vale lembrar que os primeiros seres vivos foram elas, né? Então, elas são células que têm uma capacidade de resistência muito grande, porque elas surgiram em momentos que era inóspita, por exemplo, o ambiente terrestre era inóspito. Então, elas conseguiram surgir numa água, num líquido, que em altas temperaturas, com pH altamente ácido, ou condições totalmente adversas. Então, esses seres, eles têm lá sua resistência. Tanto que, até hoje, nós temos bactérias no nosso planeta. Se eles fossem seres tão insignificantes, com a chegada da evolução dos eucariontes, eles teriam sumido do mapa. Mas não, até hoje a gente tem aí bactérias, por exemplo, que causam doenças, né? E podem até matar a nossa comunidade animal, né? Então, vale ressaltar aí que o fato deles serem seres procarióticos não quer dizer que eles são seres menos importantes ou mais fracos, tá? Agora, aqui na eucarionte você consegue perceber uma certa bagunça maior, né? Você consegue perceber a presença de vários elementos aqui. Então, essa célula, ela tem uma complexidade muito maior do que a procariótica. Então, aqui a gente vai ter núcleo, aqui a gente vai ter complexo de Golgi, retículo endoplasmático, centríolo. Enfim, a gente vai ter uma peroxissomos, enfim, são todas organelas citoplasmáticas que a gente vai ver mais para frente, né? Aqui eu estou falando a revelia aleatoriamente, só para vocês entenderem a quantidade de coisas que essa daqui tem a mais. Agora, ribossomo é uma coisa que a gente vai encontrar tanto em uma quanto em outra. Os ribossomos, eles são organelas, né? São estruturas celulares responsáveis pela produção de proteínas. E isso todo ser vivo precisa, ele precisa da formação de proteína, tá bom? Então, são células diferentes, porém com algumas, né, funcionalidades semelhantes, tá bom? Então vamos lá, joga na tela. Então é isso, a complexidade, né? Essa aqui tem ribossomos, cromatina, né, que é a proteína que agrega ali o material genético, membrana esquelética, membrana plasmática e aloplasma, que é esse espaço, né, onde fica boiando, digamos assim, as estruturas internas. Já aqui na célula eucarionte, a gente vai perceber já o citoplasma, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, né? O material genético guardado ali dentro do núcleo. Deixa eu mudar a cor aqui, vamos mudar de amarelo. Guardado aqui dentro do núcleo. A gente tem um nucleolo lá dentro do núcleo, né? Que é como se fosse o núcleo do núcleo. A gente tem vacúolo digestivo, complexo de Golgi, peroxissomos, membrana nuclear, que é a carioteca, os centríolos que vão agir ali na hora da mitose e da meiose, vão fazer sua parte ali procurando os fusos, na formação dos fusos cromáticos, vão orientar ali a divisão celular,
lisossomos, que vai cuidar aí da parte de digestão celular, retículo endoplasmático, mitocôndrias, que é uma das organelas mais importantes, digamos assim, né, mais relevantes do nosso organismo. Ela tem DNA próprio, para você ter ideia, né, as mitocôndrias. Então, isso aqui é uma célula eucariótica. Você consegue perceber que a bagunça dela é muito maior do que a bagunça da célula procariótica. Portanto, a complexidade dela é bem maior. Tá bom? Bom, com relação ao tamanho, olha que interessante. A célula... deixa eu mudar aqui a cor. A célula procariótica, né, 10 micrômetros. Proporcionalmente, essa aqui é 100 micrômetros, ou seja, a célula eucarionte é muito maior do que uma célula bacteriana, por exemplo, né? Geralmente. O próprio desenho já sugere isso, né? Uma proporção bem diferente entre uma e outra, tá? Grau de especialização, aquilo que eu falei no início, né? Existem células que, dependendo do tecido onde ela esteja, para qual ela foi recrutada, ela vai agir de forma diferente, tá bom? Até mesmo de formato diferente, não só funcionalidade. Mas vamos lá. Células indiferenciadas. O que são células indiferenciadas? São denominadas também de células totipotentes, pelo fato de poderem originar os diversos tipos celulares existentes em um indivíduo multicelular. Ou seja, a célula ovozigoto e as células embrionárias, são células que estão ali num processo inicial, mas elas são indiferenciadas, elas ainda não possuem um formato ou uma função específica. Elas vão passar é delas que vai partir toda a construção das células que vão ser necessárias para a formação do indivíduo, né? No caso aqui da célula ovozigoto e as células embrionárias. Então, as células totipotentes são aquelas que vão se transformar em outras células, dependendo do tecido para qual ela vai, né? Nós temos aqui, ó, as células troncos aqui, né? Essas células são células hematopoéticas. O que são células hematopoéticas? São células que participam aí do sangue, da formação do sangue. No sangue nós temos vários elementos. Nós temos as hemácias, nós temos os monócitos, os neutrófilos, os basófilos, né? Os eosinófilos, que são as plaquetas, tá bom? Que são todos elementos sanguíneos que, por sua vez, vão exercer funções diferentes. Uma vai transportar oxigênio, outra vai servir para o combate do sistema imunológico de uma forma geral, mas tem aquelas mais específicas para toxinas líquidas, tem aquelas que são mais para bactérias, tem aquelas que responsáveis por reações alérgicas, tem aquelas responsáveis por memória de defesa, né? Aquelas células que vão criar uma imunidade definitiva contra determinados patógenos, entendeu? Então, as células totipotentes são células que vão se diferenciar em vários outros tipos de célula, tá bom? Elas são células indiferenciadas que vão se transformar ou vão produzir, né? Vão servir como semente, digamos assim, para outras várias células que são necessárias no organismo. Então, as células diferenciadas, disse dos tipos celulares que, por passar por um processo, depois que elas passam por um processo de especialização, estão aptas a desempenhar uma função específica. Então, diferente das indiferenciadas, agora não, elas são diferenciadas, elas têm uma função específica. Por exemplo, as células hepáticas são células do fígado. As células musculares são células que agem ali na fibra muscular. As células ósseas, células nervosas e etc. Então, ó, temos aqui a célula tronco, que é uma célula totipotente, que vai o quê? Ela vai se diferenciar em várias outras. Ó. Células do pâncreas, células do sistema nervoso, vão se diferenciar em diversos tipos celulares. Tá? E elas se autorreplicam também, gerando outras células tronco.
Então, por isso que tratamentos com esse tipo de... Existem tratamentos, né, com essa... da medula, né? Pessoas às vezes têm leucemia e tal. Por que que é interessante um transporte de medula? Porque aquela medula, ela está produzindo, ela está fabricando células-tronco, muitas vezes com defeito. E às vezes uma medula nova, uma medula sadia, vai corrigir esse defeito. Ela vai fabricar novas células-troncos que vão se diferenciar em tecidos sem defeitos agora. Entendeu? Então, por isso que o transplante aí, por exemplo, de medula é uma terapia muito benéfica para quem tem algum tipo de câncer, aí, principalmente a leucemia. Aí a gente tem a célula vegetal. Professor, a célula vegetal, então tem a célula eucarionte, tem a célula procarionte e tem a célula vegetal? Não, pessoal. Não. Só existem dois tipos de célula, procarionte e eucarionte. Nas eucariontes a gente tem a célula animal e a célula vegetal, mas todas são eucariontes, entre essas duas, tá? Célula tanto animal quanto vegetal. Porém, a vegetal possui algumas características mais peculiares. O próprio formato, né, da célula vegetal, ela já te... Deixa eu apagar aqui que eu passei bem em cima da palavra. O próprio formato da célula vegetal, ela já te remete a um outro tipo de esquadro, né? Parece assim que ela é mais bem desenhada, ela é mais cúbica, ela é mais geométrica, né? Então, ela vai possuir o cloroplasto, ela vai possuir mitocôndria, ela vai possuir o vacúolo. O vacúolo é uma célula totalmente muito importante aí para a questão da regulação osmótica dessa célula, né? Ela vai possuir aí principalmente, né, em termos de importância, o cloroplasto. O cloroplasto é uma daquelas estruturas que evolutivamente foi invaginada por uma célula procarionte. Lembra que eu falei da origem da mitocôndria e do cloroplasto? São estruturas que foram invaginadas por outras células que não tinham essas estruturas, né? E que depois, com o tempo, passaram a cultivar a presença desse cloroplasto, se transformando em outro tipo de célula. Então, o cloroplasto, é dentro do cloroplasto que ocorre o quê? A produção da energia da planta, no caso aí a fotossíntese, a presença da clorofila, a formação da glicose, enfim, tá bom? Então, ó, parede celular. A célula vegetal é uma célula mais rígida, né? Então ela é uma célula mais firme. A parede dela, no caso, a gente tem a bicamada lipídica ali na nossa membrana. Quando eu digo na nossa, eu estou falando da animal. No caso aqui da parede celular vegetal, olha que interessante. Membrana plasmática, célula vegetal. Membrana plasmática, célula animal. Na vegetal é parede celular. Por aí você já tira que é algo mais forte, né? Aqui ela tem uma formação celulósica na camada dela, o que torna ela mais uma célula mais rígida, né? Uma membrana, digamos assim, mais consistente, tá bom? E é daí que vem, então, a celulose que a gente conhece aí, que tem nas plantas, né? É principalmente aí da parede celular das células, né? Sobre a célula vegetal, possui parede celular ao invés de membrana, né? Portanto, ela vai ser o quê? Mais rígida. Acabei de falar isso. Possui vacúolo, tá? Que vai o quê? Atuar aí no armazenamento de substâncias, então, dependendo da pressão osmótica da célula, ela ajuda para a célula armazenar ou expelir, colocar para fora essa substância. E o cloroplasto, onde ocorre a fotossíntese. Então, esses seriam os 3 pontos principais de diferenças entre uma célula vegetal e uma célula animal. Lembrando que tanto célula vegetal quanto célula animal são células eucariontes, tá? Bom, morfologia celular. Nós temos muitos formatos celulares, né? A gente tem
células do sistema nervoso, a gente tem células do sistema sanguíneo, a gente tem células do sistema muscular, a gente tem células do sistema reprodutivo, né? A gente tem célula do sistema sensorial, enfim. Tá? Por exemplo, aqui nós temos espermatozoide, que é uma célula reprodutiva que vai levar aí a reprodução, né? Lembra lá da teoria celular? Um dos pilares é que as células são responsáveis pela transmissão de caracteres hereditários entre os seres vivos. No caso aqui, o espermatozoide, por exemplo, né? Ele é a célula masculina que vai levar uma amostra da genética do gerador daquela célula, né? Do homem. No caso aqui no meu, o espermatozoide, ela vai levar uma amostra do meu DNA. E o óvulo, que não está aqui, mas ele é também, assim como o espermatozoide é para o homem, o óvulo é para a mulher, ele vai trazer também a porção genética da mulher. Todos eles são células, tanto o espermatozoide quanto o óvulo. A gente tem aqui membrana, a hemácia, que são células sanguíneas, responsáveis aí principalmente pelo sistema sanguíneo. A gente tem as células fusiformes, que são essas que são pontiagudas nas pontas e geralmente são do sistema muscular, sistemas sensorial, né? Por exemplo, isso aqui, epitélios, células epiteliais, me fugiu o nome aqui agora. Por exemplo, isso aqui são células, por exemplo, que nós temos aí no intestino, células que têm cílios ali, que cuidam ali da movimentação. Nos pulmões tem células ciliares, assim, que vão cuidar, por exemplo, da expulsão ali de alguns mucos que ficam, né, fluindo ali pelo nosso pulmão. Temos os neurônios aqui. Então você pode perceber que existem vários tipos de células muito diferentes do que aqueles que eu acabei de falar. Lembra? A imagem que nós temos de célula é sempre aquele quadradinho com o núcleo no meio, aí membrana, né? A gente tem aqui a membrana, citoplasma e o núcleo. Isso aqui é uma forma didática, mas nem toda célula tem aquele formatinho daquele jeito, ok? Existem vários tipos de célula, como eu falei no início, e vai depender muito da onde essa célula vai estar atuando, em que tipo de tecido. Então, geralmente, a morfologia celular, ou seja, o formato da célula, ela vai te dizer qual é a função da célula, né? Dificilmente uma célula fusiforme vai ser uma célula do osso, por exemplo. Então, o formato fusiforme ele vai ser mais provável ela ser uma célula relacionada a músculo, a tecidos mais moles, né? A localização dessa célula, né, ela vai te indicar qual é a função dela. Se ela estiver no fígado, né, ela provavelmente não vai ser um tipo de célula igual a uma célula que tem no coração. Ela vai exercer outro tipo de função. Lembrando que o coração é um músculo, entendeu? E ele, né, tem aquele movimento involuntário. O tipo de ser vivo também, dependendo do tipo de ser vivo, pode indicar quais são os formatos de célula desse ser vivo. Nas bactérias, por exemplo, determina o tipo de patógeno, doença que ela pode causar. Muitas vezes a forma da bactéria, nós temos formas de bactérias como bacilos, cocos, vibrião, nós temos espiroquetas, enfim, nós temos vários tipos de bactérias, de formatos. E dependendo do formato dessa bactéria, você pode deduzir qual tipo de patologia qual tipo de patógeno que ela pode causar. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí a nossa aula de hoje, falando mais um pouquinho aí sobre a questão do conhecimento sobre as células. Espero que vocês tenham conseguido entender, assunto muito tranquilo. Se você não conseguiu, a gente tem uma chance aí na próxima, aliás, daqui a pouquinho na revisão, que a gente vai ver os pontos principais aí dessa aula. Vamos lá?